Eles a chamavam o fantasma silencioso do condado de Sweetwater, uma mulher quebrada por um pai beberrão que a vendeu por uma garrafa de uísque e um punhado de prata. Todos no salão aquela noite viram uma vítima. Mas Caleb Sterling, o homem da montanha que eles chamavam o lobo, viu algo mais. Quando o pai dela gritou, "Ela é surda, leve-a." A cidade inteira riu, mas eles não viram o lobo se inclinar perto. Eles não o ouviram sussurrar as 5 palavras que mudariam a história do território de Wyoming para sempre. Eu sei que você pode ouvir. Isto não é um conto de fadas. Esta é a verdadeira história sangrenta e não contada do inverno de 1874. Apertem os cintos. O ano era 1874 e o vento de inverno já estava cortando pelas frestas nas paredes do salão Rusty Spur em Granite Peak, território de Wyoming. O ar lá dentro cheirava a cerveja velha, lã molhada e o inconfundível cheiro azedo de homens sujos. Otis Miller estava bêbado. Ele não era o tipo feliz de bêbado que cantava músicas ou comprava rodadas. Ele era o tipo mau, o tipo que procurava hematomas para fazer. Ele estava em cima de uma mesa de carvalho resistente, balançando perigosamente, suas botas cobertas pela lama da rua lá fora. Ao lado da mesa, agarrando um chale esfarrapado em seus ombros finos, estava sua filha, Sarah. Ela tinha 20 anos, embora a dureza da fronteira fizesse seus olhos parecerem 100. Ela olhava para a serragem no chão, seu rosto uma máscara ilegível de pedra. Ela não se encolheu quando Otis chutou um copo da mesa, quebrando-o perto de seus pés. Eu disse, "Quem a quer?" Otis berrou, sua voz falhando. Ela é forte como uma mula, cozinha limpa e não responde. Nenhuma palavra. O salão ficou quieto. O pianista, um homem magricela chamado Piet, tirou as mãos das teclas. Homens nas mesas de pôquer se viraram. Isso não era apenas um bêbado fazendo uma cena. Este era um homem vendendo sua própria carne e sangue. "Vamos, Otis, sente-se", o barman. Um homem corpulento chamado Josiah Doc Reed resmungou. "Você está fazendo um espetáculo." "Eu preciso do dinheiro, Doc." Otis cuspiu, limpando a boca com uma manga engordurada. Ele agarrou um punhado do cabelo de Sarah, puxando a cabeça dela para trás. Ela não fez barulho. Ela não gritou. Ela apenas olhou para o teto, seus olhos vagos. Olhe para ela. Bonita o suficiente se você lavar a sujeira. Mas a melhor parte, ela é surda como uma pedra, muda como um poste. Você pode fazer o que quiser, dizer o que quiser, e ela não contará a uma alma porque ela não consegue ouvir nada. Uma onda de risadas sombrias percorreu a multidão. Em uma cidade sem lei como Granite Peak, uma mulher que não podia ouvir e não podia testemunhar era uma mercadoria valiosa para o tipo errado de homens. "Eu te dou $10, uma voz zombou do canto. Era Silas Vane, o capataz da Gentry Cattle Company. Vane era um homem cruel com uma cicatula atravessando sua sobrancelha esquerda e uma reputação por machucar mulheres. Ele se levantou, ajeitando seu cinto de armas. Eu poderia usar uma empregada silenciosa. Os olhos de Otis se iluminaram. $10. Faça 20, Sr. Vane, e ela é a sua agora mesmo. Vane riu, caminhando lentamente em direção à garota. Sarah enrijeceu, suas mãos cerradas em punhos sob seu chale, seus nós dos dedos brancos. Ela viu as botas de Vane se aproximando. Ela sentiu o cheiro do tabaco dele e o cheiro metálico de óleo de arma. Ela sabia o que acontecia com mulheres que iam com Silas Vane. 15 Vane contou, parando a centímetros dela. Ele estendeu uma mão enluvada para tocar seu queixo. E nem mais um centavo. "Vendida!" Otis gritou, praticamente caindo da mesa em seu entusiasmo. "Leve-a! Ela é surda! Leve-a!" Vane sorriu, seus dentes amarelos na luz fraca. "Venha então, muda!" De repente, as portas do salão se abriram com uma violência que chacoalhou as dobradiças. Uma rajada de neve congelante soprou para dentro da sala, apagando as lâmpadas perto da entrada.
Uma silhueta massiva preencheu a porta. Ele estava vestido em peles nuas e pele de veado, um rifle Winchester pendurado em um ombro e uma faca Bowie do tamanho do antebraço de um homem amarrada à sua coxa. Ele estava coberto de neve, sua barba espessa e escura, seus olhos da cor de aço frio. Era Caleb Sterling. Os locais o chamavam de Homem da Montanha, um caçador, um eremita. Mas os mais velhos sabiam a verdade. Eles sabiam que seu nome apareceu nas listas dos Texas Rangers uma década atrás, antes que a guerra o quebrasse. Antes que ele se retirasse para os picos altos das Tetons para morrer sozinho. Caleb sacudiu a neve de seus ombros, as peles pesadas batendo nas tábuas do chão. Ele caminhou até o bar, a multidão se abrindo para ele como o mar vermelho. Ele não olhou para Otis. Ele não olhou para Vine. Ele bateu uma bolsa de couro pesada no balcão. Whisky, Caleb resmungou. Sua voz era profunda, vibrando nos peitos dos homens próximos. Estamos no meio de negócios aqui. Homem da montanha. Vine estalou, irritado com a interrupção. Ele agarrou o braço de Sarah. Vamos! Caleb virou-se lentamente. Ele olhou para a mão de Vine no braço da garota. Então ele olhou para Otis, que estava tremendo, provavelmente lembrando da vez em que Caleb havia quebrado a mandíbula de um homem por chutar um cachorro na rua. Solte-a, Caleb disse. Não foi um pedido. Vane se irritou. Ela é minha. Eu a comprei de forma justa e honesta. O pai dela a vendeu. Ela não é gado, Caleb disse, afastando-se do bar. Ele se moveu com uma graça aterrorizante para um homem do seu tamanho. E você não a levará. Eu tenho direitos, Otis guinchou da mesa. Eu sou o pai dela. Eu digo com quem ela vai. Caleb enfiou a mão no casaco e puxou uma pepita de ouro. Era bruta, não polida, e do tamanho de um ovo de galinha. Ele a jogou no peito de Otis. Otis se esforçou para pegá-la, quase engasgando. Isso vale $500, Caleb disse calmamente. Estou comprando a dívida dela. Ela está livre. O salão ofegou. $500 era uma fortuna. O rosto de Vane ficou roxo. Você não pode simplesmente entrar aqui. E eu posso, Caleb interrompeu. Ele olhou para Sarah. Pela primeira vez a noite toda, Sarah olhou para alguém. Ela olhou para os olhos de Caleb. Eles eram olhos duros, perigosos, mas não havia crueldade neles. Havia apenas uma vasta tristeza vazia. Venha comigo, Caleb disse a ela, gesticulando para a porta. Ou fique aqui com eles, sua escolha. Sarah não hesitou. Ela arrancou o braço do aperto de Vane e deu um passo em direção ao homem da montanha. Ela não pode te ouvir, seu tolo. Otis riu, mordendo a pepita de ouro para testá-la. Ela é surda. Eu te disse que ela está quebrada. Caleb ignorou o bêbado. Ele colocou uma grande mão calejada nas costas de Sarah, guiando-a em direção à porta. Enquanto eles passavam por Vane, a mão do capataz caiu em sua pistola. Caleb nem olhou para baixo. Ele apenas sussurrou baixo o suficiente para que apenas Vane pudesse ouvir. Saque-a, e você morre antes que ela saia do couro. Vane congelou. Caleb guiou Sarah para a tempestade uivante. O vento rugia, abafando o barulho do salão. Ele a levantou em sua mula de carga, envolvendo um pesado manto de búfalo em seu corpo tremendo. Ele se inclinou perto para verificar os fechos do manto. Seu rosto estava a centímetros do dela. O vento estava gritando, ensurdecedor para qualquer um. Otis havia jurado que ela era surda como uma pedra. A cidade inteira acreditava nisso, mas Caleb olhou diretamente em seus olhos azuis aterrorizados. Seus lábios mal se moveram, sua voz caindo para um registro que cortava o vento. Eu sei que você pode ouvir. Os olhos de Sarah se arregalaram em choque genuíno. Sua respiração engasgou. Ela olhou para ele, o pânico subindo em seu peito. Como ele sabia? Por 3 anos, desde a noite em que viu o que seu pai fez com sua mãe, ela não havia falado uma palavra ou reagido a um som. Era sua armadura, sua única defesa. Caleb não esperou por uma resposta. Ele se virou, agarrou a corda guia da mula
e começou a longa e cansativa subida da montanha em meio à nevasca. A subida até a cabana de Caleb levou 2 dias extenuantes. O caminho era traiçoeiro, uma estreita fita de rocha serpenteando pela encosta do cume Razorback. Abaixo deles, a queda era de 1000 pés nos pinheiros pontiagudos. Acima, os picos estavam envoltos em névoa cinza. Sarah sentou na mula, seu corpo doendo de frio, sua mente acelerada. Como ele sabe? Ela observou as costas largas do homem andando à sua frente. Caleb Sterling não arrastava os pés. Ele marchava. Ele se movia com uma eficiência que sugeria que ele conhecia cada pedra e rota nessa montanha. Ele mal falou com ela, apenas oferecendo sinais de mão bruscos quando eles precisavam parar para água ou descanso. Ele estava acompanhando sua farsa, embora ele já tivesse desmascarado sua blefe. Por quê? Se ele sabia que ela podia ouvir, por que ele não a expôs no salão? Por que gastar uma fortuna em ouro em uma mulher quebrada? Na segunda noite, eles acamparam em uma caverna rasa protegida do vento. Caleb acendeu uma fogueira com facilidade praticada, as chamas estalando e lançando longas sombras dançantes contra as paredes de rocha. Ele assou um coelho que havia capturado antes, entregando-lhe uma porção em um prato de estanho. Coma, ele disse. Ele não o assinou, ele apenas disse. Sarah pegou o prato. Ela estava faminta. Ela comeu rapidamente, limpando a boca com as costas da mão. Quando terminou, ela olhou para cima e o encontrou observando-a. Ele estava esculpindo um pedaço de madeira com uma pequena faca, seus olhos focados no entalhe, mas sua atenção inteiramente nela. Você está se perguntando como eu sei, ele disse. Não foi uma pergunta. Sarah permaneceu impassível. Ela não reagiu. Ela olhou para o fogo, fingindo o vazio que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Caleb riu, um som baixo e seco. Você é boa. Eu lhe dou isso. Melhor do que qualquer atriz que eu já vi em Nova Orleans. Ele raspou uma lasca de madeira do graveto. Mas de volta ao salão, quando Vine armou a pistola dele, é um som distinto. 3 cliques. Apenas um homem que conhece armas ouve isso sobre uma multidão. Ou uma mulher que está aterrorizada. Ele olhou para cima, fixando os olhos nela. Sua pupila dilatou, apenas uma fração, e sua orelha esquerda se contorceu. Um reflexo involuntário em direção à fonte do som. Sarah sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a neve lá fora. Este homem era perigoso. Ele notava coisas que nenhum homem normal notava. Eu era um rastreador para os Rangers, Caleb continuou, jogando a lasca de madeira no fogo. Eu cacei comanches no mato e desertores no escuro. Aprendi a ler o medo de uma pessoa antes mesmo que ela o sentisse. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Eu não me importo por que você está bancando a garota surda. Todo mundo aqui em cima tem segredos. Eu tenho os meus. Você tem os seus. Mas aqui nesta montanha, se você não ouvir o vento, ou o estalo do gelo, ou o estalo de um galho, você morre. Então você pode continuar jogando seu jogo comigo. Mas não jogue com a montanha. Ele desenrolou sua cama de viagem e virou as costas para ela. Durma. Chegaremos à cabana ao meio-dia de amanhã. Sarah ficou acordada por um longo tempo, observando o subir e descer de sua respiração. Ela tinha uma faca em sua bota, uma pequena coisa enferrujada que ela havia roubado de seu pai. Ela poderia correr, mas correr para onde? De volta para Otus? De volta para Vane? Ela percebeu com um sentimento de aflição que estava presa. Ela era a cativa do lobo das Tetons. Mas enquanto ela o observava dormir, ela percebeu algo mais. Ele havia comprado a liberdade dela. Ele a havia alimentado e não a havia tocado. Pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu algo diferente de medo. Ela sentiu curiosidade. No dia seguinte, eles chegaram à cabana. Era uma estrutura resistente de toras e barro construída na lateral de um penhasco como um ninho de águia. Uma varanda envolvente oferecia uma vista de todo o vale a milhas abaixo. Era uma fortaleza.
Por dentro era surpreendentemente arrumada. Havia prateleiras de livros, Shakespeare, Platão, jornais médicos. Havia ervas secas penduradas nas vigas e uma coleção de rifles finos montados na parede. É isso, Caleb disse, chutando a neve de suas botas. Há uma nascente nos fundos para a água. A pilha de lenha está na lateral. Eu caço. Você cozinha. Esse foi o acordo que seu pai fez, certo? Sarah ficou no centro da sala. Ela olhou para os livros. Ela olhou para as armas. Ela olhou para o homem que parecia meio urso, meio estudioso. Ela decidiu correr um risco enorme. Ela se virou para ele. Sua garganta parecia enferrujada, sem uso. Sua voz era um chiado, mal um sussurro, rachando pelo desuso. Por quê? Caleb parou. Ele não se virou imediatamente. Ele pendurou o casaco em um cabide, demorando um momento. Então ele se virou, seu rosto ilegível. Por quê? O quê? Por que você me comprou? Ela grasnou. As palavras pareciam estranhas em sua boca. Caleb olhou para ela e por um segundo a dureza em seus olhos derreteu. Ele parecia cansado. Ele parecia um homem carregando o peso de 1000 fantasmas. Porque Sarah, ele disse suavemente, usando o nome dela pela primeira vez, eu sei quem é seu pai. E eu sei para quem Silas Vane trabalha. Hiram Gentry. A menção de Gentry, Sarah estremeceu. Hiram Gentry era o barão do gado que possuía a cidade, a lei e a terra. Ele era o próprio diabo. Gentry está procurando por algo, Caleb disse, caminhando até a janela e olhando para a trilha nevada que eles haviam acabado de subir. Algo que sumiu há 3 anos, na mesma noite em que sua mãe morreu. O coração de Sarah batia forte contra as costelas. Ele pensa que seu pai o tem, Caleb disse. Mas seu pai é um tolo bêbado. Ele não sabe nada. O que significa? Caleb se virou para ela, sua expressão sombria. Gentry pensa que você o tem. E já que você tem sido surda por 3 anos, ele pensa que você não contou a ninguém onde ele está. É por isso que Vane queria você, não para uma empregada. Eles iam torturá-lo para fora de você. Os joelhos de Sarah cederam. Ela agarrou as costas de uma cadeira para se firmar. Você está segura aqui, Caleb disse, sua voz firme. Mas você precisa me dizer a verdade. Você o pegou? Você pegou o livro Razão? O livro Razão? O livro preto que sua mãe havia escondido sob as tábuas do chão enquanto ela sangrava. O livro que continha a prova de cada assassinato, cada suborno, cada acre de terra roubado que Hiram Gentry havia cometido para construir seu império. Sarah olhou para Caleb. Ela olhou para o homem que acabara de salvar sua vida. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas que haviam sido contidas por 3 anos. Ela assentiu. Caleb fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Droga, ele sussurrou. Então a guerra não acabou. Ela está apenas subindo a montanha. A nevasca que havia coberto a ascensão deles atingiu a montanha com a força de um martelo, selando a passagem. Pelos próximos 3 meses, Caleb e Sarah foram fantasmas, isolados do resto do mundo por uma parede de branco. A cabana tornou-se um cadinho. O silêncio que havia definido a vida de Sarah por 3 anos foi substituído pelo rugido do vento e o estalo da lareira. Mas dentro das paredes, um novo tipo de silêncio se estabeleceu, uma trégua provisória. Caleb não a mimou. Ele a tratou não como uma mulher que havia resgatado, mas como uma soldada que estava preparando para a batalha. Se Gentry quer aquele livro, Caleb disse a ela uma manhã, entregando-lhe o pesado rifle Winchester. Ele enviará homens que não se importam se você é mulher ou santa. Você precisa aprender a matar. Eles ficaram na varanda dos fundos, atirando em pinhas colocadas em um toco a 50 jardas de distância. Na primeira vez que Sarah atirou, o recuo machucou seu ombro e o tiro foi parar nas árvores. Ela baixou a arma, mordendo o lábio, lágrimas de frustração picando seus olhos. Não chore!
Caleb latiu, sua voz desprovida de pena. Lágrimas congelam no seu rosto aqui fora. Elas te cegam. Você quer chorar. Volte para o salão. Você quer viver. Ombro a arma. Ela o encarou. Foi a primeira vez que ela sentiu raiva dele. Ela enfiou a coronha de volta contra o ombro, mirou e puxou o gatilho. A pinha se estilhaçou. Caleb assentiu, um ligeiro aceno de queixo quase imperceptível. De novo. Em janeiro, Sarah conseguia acertar uma carta de baralho a 50 passos. Em fevereiro, ela conseguia desmontar o rifle no escuro. Mas não era só atirar, era o livro razão. Uma noite, com o vento uivando como uma banshee, eles se sentaram perto do fogo. Sarah tirou o livro preto de seu esconderijo, um tronco oco perto da lareira. O couro estava rachado, manchado com o sangue de sua mãe. Leia para mim, Caleb disse. Ele estava limpando sua faca Bowie, o chiado rítmico da pedra molhada preenchendo o quarto. Sarah abriu o livro. Sua voz estava mais forte agora, o chiado desaparecendo, substituído por um contralto suave e melódico que parecia hipnotizar o homem da montanha. Ela leu as entradas. Elas eram meticulosas. Datas, nomes, valores. 12 de outubro de 1871. Pagamento ao xerife Miller, $200. Silêncio sobre o incêndio no rancho O'Malley, de novembro de 1871. Pagamento a Silas Vane, $50. Remoção de um invasor na crista norte. Faça parecer um ataque de urso. Caleb parou de afiar sua faca. Leia isso de novo. Sarah repetiu. A mandíbula de Caleb apertou, os músculos se contraindo sob sua barba. Ele pousou a faca lentamente. O que é? Sarah perguntou. O invasor na crida norte, Caleb disse, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Aquele não era um invasor. Aquele era meu irmão, Ethan. O quarto esfriou. Sarah olhou para ele. Seu irmão? Eu vim para cá para fugir do mundo, Caleb disse olhando para o fogo. Ethan veio para prospectar ouro. Eu disse a ele para ficar longe da terra de Gentry. Ele não ouviu. Eles o encontraram mutilado. Todos disseram que era um grizzly, mas um grizzly não atira em um homem nas costas antes de comê-lo. Caleb se levantou e caminhou até a janela, olhando para a noite escura como breu. Eu passei 3 anos me perguntando quem fez isso. Eu pensei que era apenas má sorte, mas foi Vane. Por $50. Sarah se levantou e caminhou até ele. Ela hesitou, então estendeu a mão e colocou-a no braço dele. Seus músculos eram duros como pedra, tensos de raiva. Nós temos a prova, ela sussurrou. Caleb se virou para olhá-la. À luz do fogo, seu cabelo brilhava como ouro fiado. O medo que havia definido seu rosto no salão havia desaparecido, substituído por uma resolução que combinava com a dele. Eles estavam próximos agora. Perto demais. O ar entre eles estalava com algo mais perigoso que pólvora. Sarah, ele disse, sua voz áspera, quando a neve derreter, eles virão. Não apenas pelo livro, mas por você. E agora eu vou matá-los. Não apenas por você, por Ethan. Ele olhou para os lábios dela. Por um momento, Sarah pensou que ele a beijaria. Ela queria que ele a beijasse. Ela queria sentir o calor áspero de sua barba, a força do homem que se tornara seu mundo. Ela se inclinou ligeiramente. Caleb recuou abruptamente, afastando-se como se estivesse queimado. Vá dormir, ele disse asperamente, retirando-se para seu canto do quarto. Verificamos as armadilhas ao amanhecer. Sarah o observou ir, seu coração doendo. Ele era o lobo das Tetons, solitário e marcado. Ele não se permitiria amá-la. Ele pensou que ela estava salvando, mas não percebeu que era ela quem o estava salvando. Março chegou com o som da água pingando. O grande congelamento quebrou, a neve derretendo em lama, transformando os caminhos da montanha em rios de lama. A passagem estava se abrindo. Caleb ficou inquieto. Ele dormia em turnos, muitas vezes sentado na varanda com o rifle no colo, observando a linha das árvores. Ele proibiu Sarah de sair da cabana sem uma arma.
Eles não virão como um exército, Caleb avisou. Gentry é inteligente demais para isso. Ele enviará batedores primeiro, rastreadores, homens como eu, mas sem consciência. 2 semanas depois, a profecia se tornou realidade. Sarah estava batendo manteiga na varanda, o rifle encostado na parede ao alcance da mão. O ar estava fresco, cheirando a pinho e terra molhada. Uma gralha guinchou na distância. Então silêncio. Os pássaros pararam de cantar. Os esquilos desapareceram. A floresta prendeu a respiração. Sarah congelou. Ela se lembrou das lições de Caleb. A natureza não fica quieta sem motivo. Ela lentamente limpou as mãos no avental e pegou o rifle. Estalo. Uma bala estilhaçou o poste de madeira a centímetros de sua cabeça. Sarah jogou-se no chão, rastejando de bruços para dentro da cabana. Um segundo tiro estilhaçou a janela, enviando cacos de vidro chovendo sobre o tapete. Caleb! Ela gritou, embora soubesse que ele estava verificando as armadilhas a meio quilômetro da crista. Ela estava sozinha. Ela rastejou até a janela, espiando por cima do parapeito. 2 homens avançavam da linha das árvores, movendo-se de cobertura em cobertura. Eles usavam casacos longos e chapéus de aba larga. Eles não se moviam como bêbados. Eles se moviam como soldados. "Saia, garota!" Um deles gritou. "Nós sabemos que você está aí. O Sr. Vane só quer conversar." Sarah agarrou o Winchester. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Respire, mire, aperte. Ela apoiou o cano na soleira da janela. Um dos homens saiu da cobertura, correndo em direção à pilha de lenha. Sarah o rastreou. Ela o liderou ligeiramente, assim como Caleb a havia ensinado. Ela puxou o gatilho. O rifle deu um coice forte. O homem girou, agarrando a coxa e caiu na lama, gritando. "Sua bruxa!" O segundo homem gritou, abrindo fogo cegamente contra a cabana. Balas perfuraram as paredes de madeira, enviando estilhaços voando. Sarah se encolheu em uma bola no chão, cobrindo a cabeça. De repente, um estrondo ecoou da crista acima, mais profundo e mais alto que as pistolas dos atacantes. Era o rugido de uma pesada espingarda de búfalo. A cabeça do segundo atacante estalou para trás, e ele caiu como um fantoche com as cordas cortadas. O silêncio voltou ao vale. Sarah permaneceu abaixada por 1 minuto inteiro, o coração batendo forte. Então ela ouviu botas pesadas correndo pelos degraus da varanda. A porta se abriu. Caleb estava lá, o peito arfando, os olhos selvagens de pânico. Quando ele a viu no chão, seu rosto perdeu a cor. "Sarah!" Ele largou a arma e caiu de joelhos ao lado dela, agarrando seus ombros. "Você foi atingida? Eles te pegaram?" "Eu estou bem", ela engasgou, tremendo. Eu atirei em um na perna." Caleb a puxou para um abraço esmagador. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, segurando-a tão apertado que quase doeu. "Eu ouvi os tiros. Eu pensei que era tarde demais." Ele se afastou, segurando o rosto dela em suas mãos. "Você se saiu bem. Você se saiu muito bem." Ele se levantou, o rosto endurecendo novamente na máscara do lobo. "Fique aqui." Ele saiu. Sarah ouviu uma breve troca de palavras com o homem ferido perto da pilha de lenha, seguida por um único e último tiro. Caleb voltou um momento depois, limpando sua faca. Ele segurava um pedaço de papel amassado na mão. "O que é?" Sarah perguntou, levantando-se. "Encontrei isso no bolso dele", Caleb disse. Ele desdobrou o papel. Era um cartaz de procurado, mas não era para Caleb e não era para Sarah. Era um esboço tosco de um homem com uma cicatriz distinta na sobrancelha. Silas Vane, mas o texto abaixo estava escrito à mão em tinta negrita. "Pagamento mediante entrega da garota. Viva." O pai falou. "Otus", Sarah sussurrou. "Eles têm seu pai", Caleb disse sombriamente. "E ele lhes disse onde poderíamos estar." Ele não sabia ao certo, mas ele adivinhou a velha cabana do caçador. Caleb andava de um lado para o outro na sala.
Isso muda as coisas. Os dois homens lá fora eram apenas a vanguarda. Se eles não reportarem em 2 dias, vai entrará todo o equipamento. Nós não podemos ficar aqui. Para onde vamos? Sarah perguntou. Não fugimos. Caleb disse, parando e olhando para ela. O fogo em seus olhos era aterrorizante. Eu terminei de fugir. Eu fugi da guerra. Eu fugi da morte do meu irmão. Eu não estou fugindo disso. Ele caminhou até a parede e tirou uma tábua solta do chão, revelando um compartimento escondido. Ele puxou uma caixa de dinamite. Nós vamos para Granite Peak, Caleb disse. Nós vamos levar o livro Razão para o Marshal dos Snowballs no próximo condado. Mas primeiro, temos que passar pelo exército de Vane. Isso é suicídio, Sarah disse. Não, Caleb disse, apertando seu pesado cinto de armas. É uma distração. Ele olhou para Sarah. Eu preciso que você faça algo perigoso, Sarah. Eu preciso que você seja a isca. Você consegue fazer isso? Sarah olhou para o homem que a havia ensinado a sobreviver. Ela olhou para o rifle em suas mãos. Ela pensou em seu pai, fraco e quebrado, provavelmente sendo torturado agora mesmo. Ela pensou nos anos de silêncio. Ela armou a alavanca do Winchester, carregando uma nova bala. Diga-me o que fazer. Granite Peak era uma ferida supurada de uma cidade, sangrando uísque e violência na noite de Wyoming. As ruas eram escorregadias com lama e esterco de cavalo, iluminadas apenas pelo brilho amarelo bruxuleante das lâmpadas a óleo balançando das varandas do salão. Era meia-noite quando Sarah entrou. Ela estava sozinha. Ela usava seu chale esfarrapado, a cabeça baixa, parecendo em tudo a criatura quebrada e derrotada que ela tinha sido meses atrás. Ela montava a velha mula, deixando-a caminhar lentamente pela rua principal. O plano era loucura. Caleb havia dito isso, mas era o único caminho. Ela parou em frente ao escritório do xerife, que estava atualmente ocupado não pela lei, mas por Silas Vane e sua comitiva. A Gentry Cattle Company havia efetivamente requisitado o prédio. Sarah escorregou da mula. Ela ficou na rua, tremendo. Não era inteiramente um ato. Cada instinto que ela tinha gritava para ela voltar para as montanhas. Bem, olhe o que o gato arrastou para dentro. Uma voz zombou das sombras do alpendre. Um deputado, um homem chamado Griggs, com um pedaço de tabaco na bochecha, saiu. Ele semicerrou os olhos para ela. Ei, Vane, venha ver isso. Silas Vane emergiu um momento depois, uma perna de peru meio comida em uma mão e um revólver na outra. Ele congelou quando a viu. Ele jogou a carne na lama e limpou as mãos em seu duster. Bem, que eu seja amaldiçoado. Vane riu, saindo da varanda. A mudinha voltou para casa. Onde está o homem da montanha, querida? Ele te deixou para congelar? Sarah não respondeu. Ela olhou para Vane, seus olhos arregalados. Ela fez um movimento patético de agarrar com as mãos, apontando para o escritório do xerife, então imitando um movimento de beber. Pai, Vane riu, um som cruel e latido. Você quer seu pai? Ah, ele está lá dentro. Ele está um pouco pior, no entanto. Tivemos que fazer algumas perguntas a ele. Vane caminhou até ela, confiante e arrogante. Ele pegou seu queixo, forçando-a a olhar para ele. Você pegou o livro? O livro Razão? Sarah balançou a cabeça freneticamente. Ela apontou para as alforjes na mula. Vane sorriu. Boa garota. Ele sinalizou para Griggs e outros 2 homens que haviam saído do salão. Verifiquem as alforjes. Peguem-na. Se o livro estiver lá, nós o queimamos. Então nós a queimamos. Griggs estendeu a mão para as alforjes. Vane estendeu a mão para o braço de Sarah. Clique. O som foi suave, mas no silêncio da rua era distinto. Veio do telhado da loja de secos e molhados do outro lado da rua. O que foi isso? Griggs perguntou, parando. Corra, Sarah sussurrou. Vane congelou. Seus olhos se fixaram nos dela. O que você disse? Eu disse, Sarah disse, sua voz clara e fria como gelo glacial. Corra!
Antes que Vane pudesse processar que a muda acabara de falar, uma explosão massiva rasgou a noite. Caleb havia plantado a dinamite não no escritório do xerife, mas no estábulo da Gentry, a 2 quarteirões de distância, onde a empresa guardava seu combustível e munição. O chão tremeu. Uma bola de fogo irrompeu no céu, transformando a noite em dia. Cavalos gritaram, madeira se estilhaçou e detritos choveram sobre a cidade. Em nome de Deus, Vane gritou, girando em direção ao fogo. Agora! Sarah gritou. Ela não buscou uma arma. Ela buscou a faca escondida em sua manga. Ela cortou para baixo, não em Vane, mas na correia da sela da mula. Enquanto a correia se partia, a sela, carregada com sacos cheios não de um livro-razão, mas de pólvora, deslizou da mula em pânico e atingiu o chão com força. Caleb, empoleirado no telhado do outro lado da rua, disparou um único tiro de sua espingarda de búfalo. A bala atingiu as alforjes. A segunda explosão foi menor, mas mais próxima. Ela arrancou o corrimão da varanda do escritório do xerife e jogou Griggs e os outros homens na lama, atordoados e ensurdecidos. A mula disparou. Vane, derrubado de joelhos pela concussão, lutou por sua arma, mas o lobo já estava entre eles. Caleb caiu da beiral do telhado, aterrissando na rua com um baque pesado. Ele não usou sua arma. Ele usou a coronha de seu rifle, balançando-a como um porrete. Ele atingiu Griggs na mandíbula, enviando-o em espiral para a inconsciência. Vine disparou descontroladamente, a bala rasgando o casaco de pele de Caleb, mas errando a carne. Caleb avançou, derrubando Vine em uma poça de água. A água ficou preta de lama enquanto eles se debatiam. Vine era forte, um brigão, mas Caleb lutava com a raiva de um homem que havia perdido um irmão para essa cobra. Caleb puxou Vane pela gola e o jogou contra a parede da cadeia. Ele pressionou a ponta de sua faca Bowie contra a garganta de Vane. Dê-me um motivo. Caleb rosnou, sangue pingando de um corte em sua testa. Por favor, Vane congelou, seus olhos saltados. Pegue Otus! Caleb gritou para Sarah sobre o zumbido em seus ouvidos. Sarah correu para dentro da cadeia. As celas estavam destrancadas. No canto dos fundos, encolhido em um colchão imundo, jazia Otus Miller. Seu rosto estava inchado, um olho fechado, suas roupas rasgadas. Papai, Sarah sussurrou. Otus estremeceu, encolhendo-se mais. Eu não contei a ele. Eu não contei a ele onde estava o livro. Ele murmurou delirante. Levante-se, Sarah disse, agarrando o braço dele e puxando-o para cima. Ele estava morto. Espere. Nós temos que ir. Ela o arrastou para a rua. A cidade estava lá acordando. Gritos vinham do estábulo em chamas. Mais homens corriam em direção à cadeia. Temos companhia! Caleb rugiu. Ele bateu com a coronha da pistola em Van, deixando-o atordoado, mas consciente, e o empurrou em direção a um par de cavalos amarrados ao poste de amarração. Suba no cavalo, Van. Você é minha apólice de seguro. Caleb içou Otus para as costas do cavalo de Sarah. Então subiu no seu próprio, arrastando Van por uma corda amarrada ao chifre da sela. Montem! Caleb ordenou. Eles esporearam seus cavalos para um galope, saindo de Granite Peak exatamente quando os guardas da Gentry começavam a preencher a rua, suas balas assobiando inutilmente na escuridão atrás deles. Eles cavalgaram até que os cavalos estivessem espumando, colocando 10 milhas de terreno acidentado entre eles e as ruínas fumegantes da prisão. Eles não pararam até chegarem a um canyon estreito conhecido como Devil's Gullet, um lugar de rocha vermelha e sombras, onde uma emboscada seria difícil. Caleb desmontou e puxou Vane bruscamente de seu cavalo. Ele amarrou as mãos do capataz atrás das costas e o empurrou contra um rochedo. Vane sangrava pelo nariz, seu duster chique arruinado. Sarah ajudou Otus a descer. Seu pai desabou no chão, gemendo. Ele parecia terrível. Sua pele estava cinza, pegajosa.
Sarah destampou uma cantina e a levou aos lábios dele. Beba, ela disse suavemente. Otis bebeu avidamente, tossindo enquanto a água atingia sua garganta. Ele piscou, seu olho bom focando nela. Ele parecia confuso. Ele olhou para a boca dela, depois para os olhos dela. Sarah, ele ofegou. Estou aqui, ela disse. Você falou, Otis sussurrou. Ele estendeu uma mão trêmula para tocar o rosto dela. Lá na cela você falou. Sarah recuou ligeiramente. Eu sempre pude falar, papai, e eu sempre pude ouvir. Otis olhou para ela, sua mente lutando para processar a decepção. A percepção o invadiu. Os anos em que ele gritou com ela, as noites em que ele a trocou, os segredos que ele derramou enquanto bêbado, pensando que ela era um cofre seguro. Ela tinha ouvido tudo. Cada insulto, cada traição. Você ouviu? O lábio de Otis tremeu. Lágrimas abriram trilhas na sujeira de seu rosto. Você me ouviu te vender? Sim, Sarah disse, sua voz desprovida de ódio, mas pesada com tristeza. Eu ouvi. Otis cobriu o rosto com as mãos e chorou. Era um som patético e quebrado. Guarde as lágrimas, velho, Caleb disse aproximando-se. Ele verificou as costelas de Otis. Você tem 2 costelas quebradas e muitos hematomas. Você viverá se a viagem não o matar. Por quê? Otis soluçou, olhando para Caleb. Por que você me salvou? Eu sou inútil. Por que ela me pediu? Caleb disse, acenando para Sarah. E por que você é a testemunha? Você assinou aqueles cheques para Gentry. Você entregou os subornos. Vine aqui era o músculo, mas você era o mensageiro. Caleb se virou para Vane. E você? Você vai dizer ao Marshall exatamente o que aconteceu com meu irmão. Vane cuspiu uma gota de saliva ensanguentada no chão. Gentry é dono do Marshall. Ele é dono do governador. Você acha que me arrastar para Laham vai mudar alguma coisa? Vocês são homens mortos andando. Gentry tem um telégrafo. Quando chegarmos às terras planas, haverá uma recompensa por suas cabeças tão alta que suas próprias mães os entregariam. Então não pegamos as terras planas, Caleb disse. Ele olhou para a lua. Pegamos a passagem alta. A passagem alta? Vane riu, incrédulo. Em março é suicídio. As nevascas têm 20 pés de profundidade. Para um cavalo, talvez, Caleb disse. Mas não estamos montando cavalos lá em cima. Estamos andando. A perseguição. Os 3 dias seguintes foram um borrão de exaustão. Caleb estava certo. O alcance de Gentry era longo. 2 vezes eles viram nuvens de poeira no horizonte. Pelotões de busca nas estradas principais. Eles foram forçados a subir para o ar rarefeito, onde a neve ainda se agarrava à rocha como um sudário. Eles tiveram que abandonar os cavalos quando o terreno se tornou muito íngreme. Eles continuaram a pé, Caleb carregando a maior parte dos suprimentos, Sarah apoiando seu pai. Vane, com as mãos amarradas, foi forçado a marchar sob a mira de uma arma. A dinâmica mudou na montanha. Vine, o capataz arrogante, começou a ceder. O frio o aterrorizava. O silêncio dos picos o deixava inquieto. Otis, no entanto, parecia encontrar uma estranha força. Talvez fosse a culpa, ou talvez fosse a percepção de que sua filha era mais forte do que ele jamais imaginara. Ele parou de reclamar, ele se forçou a continuar se movendo, mesmo quando sua respiração rastejava em seu peito. Na 5ª noite, uma nevasca atingiu, um último e violento suspiro de inverno. Eles se amontoaram em um saliente raso. Não tinham lenha para uma fogueira. Eles se amontoaram para se aquecer. Sarah, Caleb e Otis. Vine sentou-se um pouco afastado, tremendo violentamente. Aqui, Sarah disse. Ela tirou seu manto externo de búfalo e o jogou para Vane. Vane olhou para o manto, então para ela. Por quê? Ele tagarelava. Eu comprei você.
Eu teria... Você é uma testemunha, Sarah disse simplesmente. Eu preciso de você vivo para enforcar Gentry. Se você morrer congelado, não me serve para nada. Caleb a observou, um pequeno sorriso tocando seus lábios na escuridão. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava calculando. Ela estava liderando. Otus, Caleb disse baixinho sobre o vento. Quando chegarmos a Laham, se chegarmos a Laham, eles vão te colocar na cadeia. Eu sei, Otus sussurrou. Ele olhou para Sarah, que estava olhando para o vazio branco. É melhor do que eu mereço. Diga a verdade, Caleb disse. É tudo o que você tem que fazer para consertar as coisas. Eu vou, Otus disse. Eu juro. A emboscada. Na manhã seguinte, a tempestade se rompeu. O sol se refletia na neve com intensidade cegante. Eles estavam descendo agora, as planícies de Laram visíveis à distância, uma mancha marrom contra o céu azul. Mas eles não estavam sozinhos. Caleb parou de repente levantando uma mão. Ele farejou o ar. Fumaça de charuto. Ele sussurrou. Ele empurrou Sarah e Otus atrás de uma saliência rochosa. Fiquem abaixados. Abaixo deles, na trilha em zigue-zague, 3 homens esperavam. Eles não eram os capangas habituais de Gentry, eram profissionais. Pinkertons, talvez, ou assassinos contratados de Denver. Eles haviam antecipado a rota. Vine, um dos homens gritou montanha acima. Nós sabemos que você está aí. Gentry diz que você é um estorvo agora. Ele está oferecendo 5.000 pela garota e nada por você. O rosto de Vane ficou branco. Seu próprio chefe o havia marcado para a morte. Caleb olhou para Sarah. Tenho 3 balas restantes no rifle, 6 na pistola. Eu tenho a faca, Sarah disse. Este é o gargalo, Caleb disse. Não podemos contornar. Temos que passar. Ele olhou para Vane. Você quer viver, Silas? Vane assentiu freneticamente. Então mereça. Caleb cortou as amarras de Vane. Ele entregou a Vane um revólver vazio. O quê? Vane perguntou confuso. Desça por lá, Caleb ordenou. Haja como se tivesse escapado. Atire neles. Se você correr, eu te atiro nas costas. Se você nos ajudar, você viverá para ver uma cela de prisão. Era uma escolha terrível, mas Vine não tinha outras opções. Ele pegou a arma vazia. Ele se levantou e tropeçou pela trilha, agitando a arma. Não atirem, Vine gritou. Sou eu! Eu escapei! Eles estão sem munição. Os 3 atiradores hesitaram. Eles abaixaram seus rifles ligeiramente, olhando para a figura que tropeçava em direção a eles. É o Vine? Um perguntou. Aquele segundo de hesitação foi tudo o que o lobo precisava. Caleb se levantou das rochas. O Winchester no ombro. Estalo. O primeiro atirador caiu. Estalo. O segundo girou, agarrando seu ombro. O terceiro atirador levantou seu rifle para Vane. Vane, percebendo que era realmente dispensável, jogou a arma vazia no rosto do homem e o derrubou da trilha estreita. Eles rolaram por uma encosta de cascalho, um emaranhado de membros e poeira. Caleb e Sarah desceram a colina. Caleb acabou com o atirador ferido. Eles correram para a beira da encosta. Vine estava no fundo, gemendo. O assassino contratado estava imóvel ao lado dele, seu pescoço em um ângulo não natural. Vine olhou para cima, sangue escorrendo do nariz, sua perna torcida. Ele olhou para Caleb. Eu não corri, Vine sibilou. Não, Caleb disse, deslizando pela encosta para puxá-lo para cima. Você não correu. Caleb olhou para o horizonte. O caminho estava livre. Laram estava esperando. Vamos acabar com isso, Caleb disse. A jornada para Laram se tornou uma lenda no território de Wyoming. Eles a chamaram de Longa Caminhada da Testemunha. Por 10 dias, Caleb e Sarah atravessaram o deserto alto, arrastando um Silas Vane taciturno e ferido e cuidando de um Otis Miller em recuperação. Eles foram perseguidos pelos pistoleiros restantes de Gentry,
forçando-os a se mover principalmente à noite. Eles sobreviveram com carne de veado seca e água da neve derretida. Sarah mudou durante aquelas milhas. Os últimos resquícios da garota aterrorizada do salão evaporaram no calor das planícies. Ela ia na frente, seus olhos examinando o horizonte, seu rifle sempre pronto. Ela cuidava das feridas de seu pai, não com afeição, mas com uma graça bela que outros achavam mais difícil de suportar do que a raiva. Ele passou a viagem em silêncio, observando a filha que ele havia vendido se tornar a mulher que estava salvando sua vida. No primeiro dia, eles cavalgaram até Laram. Eles não entraram sorrateiramente. Eles cavalgaram pela rua principal ao meio-dia, empoeirados, ensanguentados e inflexíveis. Caleb conduzia o cavalo de Vaim pelas rédeas. Sarah cavalgava ao lado dele, o livro Razão Preto amarrado ao chifre de sua sela. As pessoas pararam na rua para olhar. O homem da montanha e o fantasma silencioso haviam retornado dos mortos. Eles marcharam direto para o escritório do Marechal dos Ewodiziwa. O Marechal Tom Davis, um homem conhecido por ser tão reto quanto a linha de um agrimensor, ouviu a história deles. Ele leu o livro Razão. Ele olhou para a cicatriz de Vaim e o ferimento de faca em seu ombro. Este livro, Davis disse, batendo na capa de couro, é o suficiente para enforcar Hiram Gentry 3 vezes. A queda de um império. O julgamento foi rápido, com Vaim se tornando testemunha de Estado para salvar sua própria vida da forca, trocando uma forca por prisão perpétua, e a evidência irrefutável do livro Razão, o império de Hiram Gentry, desmoronou. O barão do gado foi preso em sua mansão, gritando ameaças que não tinham mais nenhum poder. Otis Miller testemunhou, admitindo seu papel nos encobrimentos. Em um raro ato de misericórdia, o juiz lhe deu uma sentença leve, 1 ano de trabalho, citando sua coerção e sua ajuda na jornada final. Quando o martelo caiu, Sarah estava do lado de fora do tribunal, o sol da primavera aquecendo seu rosto. Ela se sentiu leve, como se uma pedra pesada que ela vinha carregando por anos finalmente tivesse sido deposta. Ela procurou por Caleb. Ele não estava lá. Pânico, frio e agudo, espetou em seu peito. Ela correu para o estábulo. Sua mula de carga havia sumido. Seu cavalo havia sumido. Ele saiu há cerca de 1 hora, senhorita. O estábulo disse, mastigando um pedaço de palha. Disse que estava voltando para as terras altas. Disse que não pertencia a uma cidade. Sarah não pensou. Ela não hesitou. Ela pegou o cavalo mais próximo, uma égua baia que ela acabara de vender, para o estábulo, jogou uma sela nela e galopou para fora da cidade. O eco do coração. Ela o alcançou a 5 milhas de distância, na crista onde as planícies encontravam os sopés das Tetons. Ele estava cavalgando lentamente, seus ombros caídos. Caleb! Ela gritou. Ele parou. Ele não se virou imediatamente. Quando ele finalmente o fez, seu rosto era uma máscara de dor estoica. Volte, Sarah, ele chamou. Você está livre. Você tem o dinheiro da recompensa. Você pode comprar um rancho, começar uma vida. Você não precisa de um soldado quebrado te arrastando para baixo. Sarah diminuiu o cavalo para uma caminhada, aproximando-se dele. É isso que você pensa que é? Quebrado? Eu sou, Caleb disse olhando para suas mãos cicatrizadas. Eu sei como matar. Eu sei como sobreviver. Eu não sei como ser. Não lá embaixo, não na civilização. Então não desça para lá, Sarah disse, parando seu cavalo ao lado do dele. Eu não quero civilização, Caleb. Eu tentei. Ela me vendeu por $15. Caleb olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ele viu a força em sua mandíbula, o fogo em seus olhos e o amor que ela não estava mais escondendo. É uma vida difícil lá em cima, Sarah. Ele sussurrou. Fria, solitária. Não era solitário, ela disse suavemente. Não quando você estava lá. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Seu aperto era áspero, calejado e quente. Você sussurrou para mim uma vez, Sarah disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você disse,
Eu sei que você pode ouvir. Bem, me ouça agora, Caleb Sterling. Ela apertou a mão dele. Eu te amo. E se você subir aquela montanha sem mim, você estará deixando a melhor parte de si mesmo para trás. O lobo das Tetons olhou para a mulher que o havia domado. As paredes que ele havia construído ao redor de seu coração. Paredes de pedra e gelo finalmente se estilhaçaram. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos dela. Então vamos para casa, ele resmungou. Epílogo. Eles nunca mais voltaram à cidade de Granite Peak. Mas as lendas dizem que se você caminhar pelas trilhas altas da Razorback Ridge, perto da linha de neve, poderá ver uma cabana com fumaça saindo da chaminé. Eles dizem que um homem e uma mulher vivem lá, guardiões da montanha. Eles dizem que falam muito pouco, pois não precisam de palavras. Eles entendem o vento, o silêncio e a linguagem de um amor que sobreviveu ao inverno. Otis Miller cumpriu sua pena e se mudou para o oeste, ficando sóbrio e vivendo uma vida tranquila, enviando uma carta uma vez por ano para uma caixa postal em Laram. Ele nunca obteve resposta, mas as cartas sempre eram recolhidas. E Silas Vane, ele apodreceu em uma cela, contando a quem quisesse ouvir sobre a garota que fingia ser surda e o homem da montanha que podia ouvir um alfinete cair em um furacão. Mas ninguém ouvia. Afinal, era apenas uma história. Ou assim eles pensavam. E essa, meus amigos, é a lenda do fantasma silencioso e do lobo. Uma história de traição, vingança e um amor forjado no inverno mais rigoroso que o Oeste já viu. Caleb e Sarah provaram que às vezes você tem que ficar em silêncio para ouvir a verdade. E você tem que estar disposto a perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se esta história te prendeu do começo ao fim, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você acha que aconteceu com Otis? Ele mereceu perdão? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder um conto do Velho Oeste. Até a próxima, mantenha sua